Olá, turminha do quinto ano. Hoje é terça-feira, né? Nós também temos nossa aula de ciências. Hoje nós vamos estudar sobre a agricultura e o meio ambiente. Antes de mais nada, a gente também vai fazer a correção da atividade de ciências, que foi lá da página 192 a 198, mas as atividades foi da 197 a 198, tá? Depois que nós vamos para esse conteúdo. Deixa eu conversar aqui antes uma coisa com vocês, tá? Não deixem de enviar as atividades. Vocês precisam mandar as atividades de vocês, seja pela plataforma ou seja pelo WhatsApp. Outra coisa que a tia Débora vem observando, gente, olha, qualquer atividade que vocês fizerem, você já tenha a agenda, né, de segunda-feira da semana toda, tá? E quando tem uma atividade que é para fazer no caderno, a tia Débora, quando vem para a escola, coloca antes de 7 horas, e quando a tia Débora não vai para a escola, a tia Débora coloca 7 horas. Então, vocês têm, né, de 7 às 5 horas para enviar essas atividades, tá? Então, assim, muitas vezes eu fico até 5h30 no celular ou no computador esperando essas atividades. O que é que está acontecendo? Alguns alunos estão mandando 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite. Eu não vou poder responder, gente, tá? Então, a tia Débora pede a vocês para enviarem essas atividades até 5h30. Caso ocorra, não que você não possa mandar, você mandou porque aconteceu alguma coisa, tudo bem. A gente tem momentos que a gente precisa, né, que ocorrem imprevistos, eu entendo, porém eu não vou responder nesse mesmo dia, tá? Porque eu também tenho um bebê, eu também tenho uma vida, não é só a escola. Combinado? Então, vocês prestem atenção só no horário, tá? Porque 10 horas da noite eu não estou mais no celular. Combinado? Então, vamos lá para a página 197 do livro de vocês, do módulo 3. Lá no módulo 3, a gente tinha que circular no diagrama o nome de 7 recursos naturais. E aí nós descobrimos que os recursos naturais eles podem ser renováveis e não renováveis. O que são os recursos renováveis? É que eles se renovam com mais facilidade, a gente tem em abundância, ele não vai se acabar facilmente. Já os não renováveis são aqueles que podem se acabar mais facilmente e demora milhões de anos para surgir de novo. Então nós tínhamos que encontrar esses tipos de recursos. Então, eu vou aproximar o caça-palavras para ver se você dá para entender. O celular da tia Débora não tem muita nitidez, tá? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem que aqui é uma água, gás, solo, luz. Bem aqui, petróleo. Nesse caso aqui, gente, é gás natural. Ferro, petróleo, vento, solar, luz solar. Pronto, eram esses, tá? E nós íamos depois montar o quadro e colocar quais desses daí eram recursos naturais renováveis e quais não eram renováveis. Então, na primeira parte, né, recursos naturais renováveis, a gente vai colocar a água, o vento, a luz solar e o sol. Já nos recursos naturais não renováveis, vamos colocar o petróleo, o gás natural e o ferro. 2. As imagens a seguir apresentam situações que envolvem desperdício de água. Ligue cada ação à situação de desperdício correspondente. Então, por exemplo, consertar um vazamento. A gente vai colocar o quê? Consertar o vazamento na torneira.
Fechar a torneira quando escova os dentes. E utilizar a vassoura para limpar a calçada. Na terceira, nós tínhamos que ler o texto sobre o pré-sal. Se eu não me engano, eu disse que não era para fazer, mas quem fez, a gente pode dizer que os materiais, os produtos derivados do petróleo, mesmo quem fez, mas eu disse para vocês que não era para fazer, era o plástico, as borrachas, gasolina, asfalto, tintas ou roupas. B. Observando os dados da tabela, calcule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2016. Então, eu ia pegar lá, barris de petróleo 1 milhão vezes 15, que dá 15 milhões de barris de petróleo. A produção diária de petróleo aumentou de 2010 para 2014. De quanto foi esse aumento? Houve sim um aumento, de 459 mil barris de petróleo. Era só a gente ter feito, uma subtração. E vamos lá para o conteúdo de hoje, que vai da página 199 a 201. A agricultura e o ambiente. Gente, a agricultura, ela é uma atividade desde a época da colonização brasileira, Então, ela é até hoje uma das principais atividades econômicas do Brasil. Pois dela a gente retira vários produtos para o nosso consumo. Então, por meio dela, obtemos o quê? A gente obtém alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas e combustíveis, e alimentos para a criação de animais, por exemplo. Então, a agricultura, ela é essencial. Além disso, a agricultura é a fonte de rendas de muitas famílias, pois existe a agricultura familiar, onde as pessoas, elas trabalham nessa agricultura, elas tiram o sustento dela, desse meio aí. Apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, ela também é uma das maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa. Por quê? Porque retiram a camada da vegetação nativa para o plantio de diversos tipos de alimento. Ela é importante, mas mesmo assim ela acaba contribuindo para a degradação do meio ambiente. Essa vegetação ela é removida por meio do desmatamento e das queimadas, causando danos tanto no ambiente quanto nos seres vivos. Então, o que é que ocasiona, quais são as consequências da retirada da camada da vegetação nativa que a agricultura faz? Qual é a consequência? Destrói o habitat, ou seja, o abrigo de diversos animais, e das fontes de alimento desses animais também, porque muitos animais que vivem na floresta, eles dependem daquele habitat, daquele espaço ali. Quando é retirado, acaba destruindo o lugar que eles vivem. A alteração do clima, como redução da ocorrência de chuvas e aumento da temperatura, porque a gente aprendeu, que as árvores, elas contribuem para o ciclo hidrológico, e quando eu desmato, eu acabo tornando o ciclo hidrológico tendo um pouco de impacto, vai diminuir a ocorrência das chuvas e, consequentemente, vai ficar uma área mais seca, Aumento do risco de extinção das espécies de seres vivos. Por quê? Porque alguns animais vivem somente naquele espaço. Se eu retirei aquele espaço, não vai ter onde ele vai morar. O que ele vai fazer? Ele vai acabar indo para outro lugar, e muitas vezes desses lugares acabam não se adaptando e morrendo. Ou outros podem ir até para estradas e também ocorrer os atropelamentos. Um exemplo bem disso, gente, não no caso da agricultura, mas o desmatamento da madeira mesmo.
ocorre lá na Amazônia, onde com o desmatamento das castanheiras, que é a principal fonte de alimento e também de moradia das araras azuis. Então, quando é retirada, acaba contribuindo para a diminuição dessa espécie. Exposição do solo à luz solar, ou seja, quando é retirada essa vegetação, tende a ter mais luz solar naquele espaço, aos ventos e à água das chuvas, aumentando as chances de ocorrer a erosão, né? O que é isso? São grandes buracos na terra, onde o vento, a chuva, certo? Fazem com que ele vá movendo aquela parte do solo para outros lugares, contribuindo assim para formar mais buracos, digamos assim. Além dos danos citados, as queimadas eliminam parte dos seres vivos microscópicos que são importantíssimos na cadeia alimentar e dos nutrientes do solo. Muitas vezes contribui até, né, para que o solo ele fique infértil, né? E liberam grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre, o que contribui muito com o aumento da camada de ozônio. O aumento do buraco na camada de ozônio, tá, gente? A agricultura sustentável. O que é uma agricultura sustentável? O que é sustentabilidade? Nós vemos, gente, que o mundo em si, grandes autoridades, vêm das grandes mudanças climáticas, né, que há devido à cobiça do ser humano, sim, em extrair diversas fontes renováveis e não renováveis, está contribuindo para que o planeta ele se aqueça e ocasione diversos problemas, certo? Então se fala muito em sustentabilidade, que é você contribuir com o meio ambiente. E essa sustentabilidade também vai para a agricultura. E o que é isso? O cultivo de plantas pelo ser humano envolve o uso de diversos recursos naturais: a água, o solo, a luz solar, o vento, né? Assim é essencial que ela seja realizada de maneira adequada. Mas como é possível? Por meio da agricultura sustentável. E o que é agricultura sustentável? Ela é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais. Ou seja, não vai desperdiçar tanto o solo quanto a água, sem deixar de produzir os alimentos de maneira eficiente. Então, o que é que a gente pode ver? A gente tem dois exemplos, certo, de agricultura sustentável. O plantio direto, ele é uma técnica na qual os vegetais eles são cultivados sobre o resto da plantação anterior. Ou seja, quando tem uma plantação que ela foi retirada, você continua plantando ali naquele local. Por quê? Porque assim não é necessário realizar queimadas para preparar o solo. E além disso, os restos vegetais têm seres decompositores que contribuem para que o solo ele fique fértil e fornecer nutrientes para a nova plantação. Então, se você retirou ali uma colheita, você pode também plantar nesse mesmo lugar. A rotação de culturas. Cultura, gente, é o plantio, tá? É uma técnica na qual se alternam as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Então, numa época você planta uma coisa num espaço, e depois, na outra época, depois que você colheu, você vai plantar outra. Essa técnica, o que é que ela faz? Ela reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes. Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes em maior quantidade, esgotando-os ao longo do tempo. Ao alternar as espécies cultivadas a cada plantio, alterna também os tipos de nutrientes. Então, se eu usei, por exemplo, para plantar milho em um local
Quando eu colhi esse milho, eu fui plantar outra coisa, eu fui plantar, por exemplo, café, os nutrientes que a minha plantação de milho vai descansar e vai agir outros nutrientes para que a minha plantação de café ela cresça. Isso contribui também, gente, para manter os equilíbrios das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência da agricultura sustentável. Então, o que é que nós vamos fazer lá na página 201? Duas questões, né? Você vai decifrar o código e descobrir a palavra secreta. Para você descobrir o código, você está vendo aí o enigma? Você está vendo aí, né? O que quer dizer a letra e o número. Então, se eu disser A1 é um R. Se eu disser A3 é um A. Se eu disser B2 é um O, tá bom? Então, vocês têm que olhar tanto a questão da coluna quanto a linha, tá? Então, aí você vai descobrir qual é a plantação que cultiva sem o uso de agrotóxicos. Porque os agrotóxicos, gente, eles ajudam a plantação com a questão das pragas, mas eles também acabam prejudicando na qualidade, assim, não visível, mas invisível, porque um agrotóxico nada mais é do que um veneno, tá? 2. A B não precisa fazer, tá? A B a gente não vai fazer. 2. Ligue cada matéria-prima obtida da agricultura ao seu produto correspondente. Então, se eu plantei soja, o que é que eu vou ter? Será que eu vou ter uma camiseta? Será que eu vou ter uma pessoa abastecer? Será que eu vou ter o combustível para abastecer meu carro? Ou será que eu vou obter um óleo? Né? Se eu plantei soja, o que é que eu vou ter? Se eu plantei o algodão ele pode fazer que produto para consumir? E se eu plantei a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar ela pode produzir qual tipo de produto para que eu venha consumir? Então aí vocês vão ter que descobrir, ok? Porque a gente sabe que a agricultura ela também produz matéria-prima para as grandes indústrias produzir produtos que os consumidores eles possam consumir. Ok? Então, nós vamos fazer essas duas questões. Na próxima aula, a gente faz a correção, tá bom? Não esqueçam de enviar essas atividades, gente. Como eu já falei para vocês, como eu já dei essa chamada de vídeo para vocês, chamada não é chamada de vídeo, né? É uma alerta. Vamos observar só o horário, tá? Que vocês estão mandando essas atividades, ok? Eu acho que um dia todo, eu sei que vocês devem ter outras coisas para fazer, tá? Mas, assim, vamos só prestar atenção no horário que vocês estão mandando, tá? Porque realmente tem gente que está mandando 10 horas, 9 horas, e não fique chateado se você mandou esse horário e eu não responder, tá? Por que eu não vou responder? Porque eu não estou mais nesse horário no celular, gente, tá bom? Então, desejo para vocês uma terça-feira maravilhosa, tá? Façam as atividades, é importante que vocês façam para a gente ter a certeza que vocês estão fazendo. Quem não está mandando, gente, manda, seja no WhatsApp ou na plataforma. A maioria do quinto ano manda pelo WhatsApp, não manda pela plataforma. Poucos alunos utilizam a plataforma. Então, assim, tem todas as possibilidades possíveis para ajudar vocês, tá? Então, não esqueçam de enviar, até porque é a presença de vocês, tá bom, meus amores? Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco, tá? Sobre as agriculturas, a agricultura, mas é só na próxima aula, tá? E também não esqueçam de sexta-feira, se você tiver com dúvida, acessar o Meet, gente. A semana que teve do Dia do Estudante foi tão legal, então quem sabe assim vocês também possam participar mais e mais,
tá? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!